Eita glória, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma semana, mais um dia e vamos se alimentar da palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 18. Palavras de nosso Senhor Jesus. Pois também eu te digo, Deus falando com Pedro, Jesus falando com Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes de entregar algo de Deus, eu quero te pedir, se você é novo no canal, já deixa o seu like, inscreva-se, ativa o sininho e não esqueça de deixar os seus comentários, como também de me ajudar a fazer missões, como levando essa palavra ao maior número de pessoas possíveis, em grupos, pessoas no PV, manda para alguém, para que alguém seja abençoado também através desta palavra, e no final estaremos fazendo uma oração. Meus irmãos, Jesus não está falando acerca de Pedro, Jesus está falando acerca de si mesmo. Há quem interprete que Cristo estava edificando a igreja católica em Pedro, mas na verdade Cristo está dizendo esta pedra, falando de si mesmo. Cristo fala de si mesmo e de uma igreja que foi edificada em si, ou seja, a igreja ela é edificada em Cristo Jesus e não em homens. A igreja do Senhor Jesus não está edificada em lideranças políticas, em lideranças religiosas. A igreja está edificada em Cristo Jesus e ninguém é capaz de destruir a igreja. Não existem governos, não existem partidos políticos, não existem ideologias que possam ser capazes de prevalecer, de destruir a igreja que foi edificada pelo Senhor Jesus. Em João capítulo 18, versículo 36, Jesus afirma: o meu reino não é deste mundo. E é isto que o povo de Deus precisa entender. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é partido político. O reino de Deus é um reino espiritual. Prova disso é que Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 6, ele fala de uma luta, mas que é uma luta espiritual. No versículo 10 ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 12 ele vai dizer que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas, contra hostes espirituais da maldade, e diz mais, nos lugares celestiais. Por que nos lugares celestiais? Porque é um conflito espiritual. O reino de Deus, como também o reino das trevas, o reino do inferno, não está em um mundo físico, mas em um mundo espiritual. Apesar de que esse mundo espiritual, essa dimensão espiritual, ela também interfere em coisas, em situações da terra. E é por isso que no versículo 11, Paulo vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. E no versículo 13 ele diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. A nossa luta é no mundo espiritual, não no mundo físico. Cristo edificou uma igreja que não irá se dobrar diante do sistema anticristo. Cristo edificou uma igreja que não ficará desanimada, que não ficará encurvada, que não irá se dobrar diante de um sistema mundano. Cristo não edificou uma igreja presa ao medo. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, está escrito que Deus não nos deu um espírito
espírito de escravidão, para estarmos outra vez em temor. Paulo escreve a Timóteo na segunda epístola, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de mal, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, meus irmãos, nós não iremos nos render. Eu venho proclamar que nós não iremos nos render, porque alguém perdeu uma eleição. A igreja está edificada e ninguém será capaz de impedir o agir de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja que ele mesmo edificou. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo, contra a igreja do Senhor. Portas do inferno fala de uma igreja destemida, incansável, que não se dobra, que não fica de braços cruzados diante dos seus inimigos, mas ela avança, ela prospera, mesmo em meio a toda a adversidade, mesmo em tantas perseguições, ela avança, porque ela está cheia do Espírito. A igreja de Cristo edificada na terra é uma igreja cheia do Espírito, por isso é uma igreja ousada. Por isso não tema as circunstâncias políticas, sociais, econômicas, financeiras. Se você faz parte dessa igreja, saiba de uma coisa: nós vamos avançar, nós vamos crescer. Cristo está conosco. Amém? Não se desanime, Cristo ainda está com a sua igreja, e essa igreja não se resume a placas denominacionais, a paredes, a instituições religiosas. A igreja é um organismo vivo, é uma igreja poderosa na terra. Amém? Eita glória! Vamos orar então. Vamos orar como igreja do Senhor. Nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Cristo que está conosco. Somos templos e morada do Espírito Santo. E como templo e morada do Espírito Santo, nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, Pai amado, nós cremos que o Senhor não perdeu o controle da situação. Deus, o Senhor está no trono, independente de quem esteja na cadeira, independente de quem receba o poder, porque toda autoridade é constituída por Ti. Todo poder vem de Ti. Pai, os homens têm poderes porque o Senhor o deu. Pai, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, eis a Tua igreja em Tuas mãos, que nós possamos continuar pregando, evangelizando, levando a Tua palavra aos cativos. Continua usando a Tua igreja poderosamente da terra, a Tua igreja que não se resume a partidos políticos, que não fica restrita a uma eleição presidencial, municipal, estadual, seja qual for, meu Pai. Nós cremos que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo o Senhor de toda a terra, como está escrito no Salmo 24, do Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e o que neles habitam. Tudo é a Ti, Senhor, tudo pertence a Ti, por isso que a Ti é a glória, a Ti é o louvor, porque dele e por ele são todas as coisas, e você recebe a vitória de Deus dizendo amém e amém.